Olá, começa agora o Parlatório e hoje é a estreia do nosso novo estúdio. Olha, um cenário preparado com muito carinho para você que sempre nos acompanha nas noites de domingo. Tudo para te receber num espaço ainda mais aconchegante. Por um mundo onde as lutas fundamentais que dignificam os lutadores e asseguram respeito pela dignidade de todos não sejam intimidadas por nenhum obstáculo, especialmente em um Brasil marcado por tantas injustiças. Há certas lutas que são essenciais, eu diria até que são lutas de todos, mesmo que entre nós existam aqueles que não se movem em direção a elas. Arrisco a fazer uma breve lista dessas lutas essenciais. Lutas contra o racismo de todo tipo, luta contra a falta de liberdade, luta pelo direito de participar da vida social, além da luta pelo alimento, pela saúde, pela moradia, pela segurança, pela educação. Todas lutas essenciais, ao meu ver. É uma pena que alguns de nós sofram por não desistir dessas lutas, mas é bom demais acompanhar pessoas que, apesar de todos os obstáculos que colocam na sua frente, continuam com coragem, resiliência e com muita fé. E falam de esperança. Tão bom ver gente assim empenhada em lutas essenciais. É bonito ver brasileiros que são exemplos dessas lutas. Para conversar com a gente sobre essas lutas essenciais aqui no Brasil, eu convido um jovem político da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Renato Freitas. Renato de Almeida Freitas Júnior é paulista de Sorocaba e completa 40 anos no final deste ano de 2023. Ele foi ainda criança para Curitiba. Renato é jurista e ex-líder estudantil. Ele participou de 3 eleições. Numa delas, ocupou a cadeira na Câmara Municipal de Curitiba. No ano passado, ele conquistou, depois de vários percalços, o direito de exercer o mandato de deputado na Assembleia Legislativa do Paraná. Suas lutas principais têm sido educação, segurança e moradia. Além disso, tem se tornado também uma referência brasileira na luta contra o racismo em várias de suas manifestações. Renato, uma honra receber você aqui no nosso programa Parlatório. Muito obrigado por ter discutido com a gente, deixado um tempo para que a gente possa conversar. Tá tudo bem com você? Tá tudo ótimo. Muito obrigado, meu irmão, pelo convite. Muito obrigado a todas as pessoas que nos acompanham. Eu estou bem aqui em atividade. A sua atividade que você considera, qual que é a principal? Que você fala assim, esse é o meu eixo de trabalho. Olha, eu acredito que a luta por moradia tem a capacidade de convergir diversos interesses emergentes, urgentes, sensíveis em relação à população mais pobre, mais vulnerabilizada. É na luta por moradia que nós vemos os resquícios de um processo escravocrata que coloca a população negra ainda nas faixas de menor renda. É na luta por moradia que nós vemos as mulheres se evidenciarem como lideranças comunitárias na luta por uma casa, pela dignidade de seus filhos. Na luta por moradia, nós encontramos também a necessidade dos serviços essenciais, como segurança pública, educação, saúde, todos eles direitos que sem o direito inicial de moradia não conseguem ser também realizados. Então essa luta é para nós especial, a luta pela terra. Deputado Renato, olha, na verdade eu quero falar um pouco da infância, eu quero falar de todas essas lutas, especialmente da moradia, mas eu quero voltar num aspecto que me chamou muita atenção. O senhor foi eleito vereador aí por Curitiba, não foi? Foi em 2020. Pois é, e o senhor teve um processo de cassação. Como é que foi? Olha, eu tive 2 processos de cassação enquanto vereador de Curitiba. O primeiro deles se deu logo que eu tomei posse. Já no primeiro trimestre, eu entrei como vereador no momento da pandemia, do ápice, talvez, da pandemia do coronavírus, e algumas pessoas diziam lá, alguns vereadores defendiam a tese de que a ivermectina era a medicação suficiente para o tratamento do coronavírus
Eu falei à tribuna que o nome dessa prática, e os vereadores, portanto, que faziam isso, eram charlatães, porque ministravam medicação sabidamente ineficaz. Eles foram lá, pegaram essa frase, disseram que eu quebrei o decoro, como se a verdade constituísse uma ilegalidade, e também fundamentaram esse processo de cassação com algumas fotos de uma manifestação que eu fiz, uma manifestação no final do ano de 2020, que eu ajudei a organizar por conta da morte, do espancamento brutal do Beto Freitas, um homem negro brutalmente assassinado no Carrefour do Rio Grande do Sul. E eu escrevi no Carrefour, na mureta do estacionamento, com a lata de spray, eu escrevi: a injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares. MLK, né? Martin Luther King. Justamente mandando a mensagem de que aquela injustiça praticada lá repercutia e atingia a justiça aqui. Meses depois, em janeiro de 2023, acredito, né? 2022. Em janeiro de... Não, 2023 é agora, né? Janeiro de 2022. Janeiro de 2022, nós organizamos também outra manifestação, também pelas vidas negras, no Centro Histórico de Curitiba, por conta do assassinato de Moise Kabagambe, Durval Teófilo, no Rio de Janeiro, e aqui em Curitiba, Quintino Correia, um homem negro de Guiné-Bissau, assassinado por um grupo neonazista. E fizemos essa manifestação em frente à igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma igreja que tem um valor ancestral, simbólico, construída, porque no início do século XVIII, quando ela foi construída, a população preta não podia acessar outras igrejas. Fizemos a manifestação lá em frente, adentramos a igreja, clamamos pela vida, junto ao padre, respeitosamente, a igreja aberta e vazia, e isso foi o suficiente para que a chuva de fake news construísse uma realidade paralela em que nós seríamos os culpados, e que a nossa denúncia, nosso clamor pela vida fosse de algum modo visto como uma heresia. Deputado, eu estou perguntando isso para o senhor porque isso acabou resultando num processo de cassação do seu mandato, não foi? Exatamente. E o senhor conseguiu reverter isso no Supremo? Reverti. A partir desse momento que virou uma enxurrada de fake news, que os gabinetes, né, o chamado gabinete do ódio, os robôs e uma série de pessoas de influências, de más influências, digamos assim, começaram a compartilhar mentiras e vídeos editados sobre a manifestação que foi justa e pacífica em prol da vida humana, nós começamos a perder na opinião pública, porque daí as principais emissoras, as rádios, a mídia escrita, e nós não tínhamos naquele momento força suficiente para chegar a todas as pessoas e explicar o que de fato tinha ocorrido. Se aproveitando disso, dessa impopularidade provisória por conta desse ataque midiático, a Câmara dos Vereadores de Curitiba aproveitou e se livrou, né, de alguém que a incomodava, né, de um homem negro que trazia as denúncias dos principais problemas da periferia. Problemas estes ocasionados, em sua maior parte, pelos coronéis da política que tradicionalmente dominam o estado do Paraná. Então eles acabaram cassando o meu mandato, o que foi revertido só em setembro pelo ministro Roberto Barroso, que reconheceu em sua decisão que havia indícios fortíssimos de racismo naquele processo que levou à minha cassação. Agora sim, o senhor explicou, agora eu quero entrar no ponto principal. O senhor acredita então que, por exemplo, hoje no Brasil, defender, lutar contra o racismo, como o senhor fez, denunciando várias situações, denunciando, por exemplo, as mentiras colocadas na época da pandemia, colocando medicamentos que não tinham eficácia comprovada. Quer dizer, o Brasil resiste a essa luta, na opinião do senhor? Esse é um exemplo? Olha, o Brasil resiste. A política da mentira é mais do que você enganar provisoriamente, ocasionalmente alguém. A política da mentira, enquanto política, enquanto permanência, gera um comportamento de hipocrisia.
em que as pessoas passam a inventar coisas, gerar discórdia, conflitos, e desses conflitos geram muitas mortes, como foi o caso da pandemia, ou justificam mortes, quando é o caso, como nós denunciamos recentemente aqui no Parlamento do Paraná, de 2 jovens, Caio José, e agora, por último, Ismael Flores, em Foz do Iguaçu. Caio José em Curitiba, Ismael Flores em Foz do Iguaçu. Sim. 2 jovens, um de 17 anos, um de 19 anos, que foram covardemente executados pela Polícia Militar do Paraná. E as filmagens demonstraram que eles não estavam cometendo nenhum crime e muito menos colocando a vida de ninguém em risco. E quando os jornais noticiam e mentem, dizendo que foi uma troca de tiros, eles justificam a morte, ou seja, promovem ainda mais morte. Mas do outro lado da trincheira tem aqueles que acreditam no poder da verdade. E aqueles que falam, né, deputado? Deputado, são quantos parlamentares tem na Assembleia Legislativa do Paraná hoje? 54. Quantos negros? 2. Eu e um homem negro policial militar também. Isso mostra realmente o que é o racismo no Brasil? Com certeza, essa é uma expressão acabada. Está aí para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E na Assembleia agora, o senhor começou o mandato, né, em janeiro. Como é que está essa situação? Como é que o senhor está sendo tratado? O senhor continua fazendo as denúncias, o senhor continua mostrando essa questão do racismo, da violência e outras coisas. Como é que o senhor tem sido recebido na Assembleia? Olha que interessante essa pergunta, porque me permite uma memória. Quando eu votei contrariamente, fiz uma campanha contrária ao projeto do prefeito Rafael Greca, que visava, à época, punir com a pena de multa de R$600 qualquer cidadão curitibano que doasse comida para a população em situação de rua no centro da cidade, podendo, em caso de reincidência, ser aumentada essa pena de multa. Nós dissemos que isso era de uma desumanidade, que isso criminalizava a caridade, inclusive, e que era uma política execrável. E fizemos uma campanha. Em determinado momento, um vereador da base do prefeito, o vereador Hernani, foi lá e, ao invés de, porque ele mesmo assinou o projeto, ao invés de atacar o argumento e mostrar por que é necessário, no meio da pandemia, criminalizar quem estava doando comida, ele preferiu dizer que eu era mano, maloqueiro, que eu era drogado e que eu era uma pessoa incapaz de estar naquele estabelecimento, representando qualquer pessoa que fosse. Ele atacou a minha pessoa com diversas injúrias, justamente para não ter que tratar do mérito do argumento. Ponto. Agora, aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, quando eu disse que a Polícia Militar assassinou 483 pessoas no ano passado e que nos últimos 8 anos houve um aumento de 97% do número de pessoas assassinadas pela Polícia Militar, o delegado Tito Barrichello, também deputado, e o deputado Ricardo Arruda preferiram dizer o quê? Que eu ouvia funk, como se isso fosse de algum modo algo que descredibilizasse as minhas posições políticas, que eu era funkeiro, que eu era maconheiro, que eu era bandido, favelado e que eu tinha ligações, portanto, com o crime organizado. Deputado, esse foi o nível. Esse nível nós vamos continuar também. Eu vou pedir para o senhor um tempinho, porque nós vamos fazer um rápido intervalo. E eu vou voltar exatamente com essa forma que as pessoas tratam o senhor. E é um minutinho só, peço a sua paciência, a gente vai voltar com o nosso programa daqui a pouquinho, tá certo? Olha, gente, você que está acompanhando o Parlatório, fique com a gente, porque nós estamos mantendo uma conversa aqui muito saudável, muito aberta com o deputado Renato Freitas sobre as lutas essenciais do nosso Brasil. Eu volto rapidinho depois do intervalo.
Estamos de volta com o programa Parlatório e hoje a nossa conversa é sobre lutas essenciais para o Brasil. E o nosso convidado é o deputado estadual do Paraná, Renato Freitas. Deputado, vamos retomar essa conversa aqui sobre essa questão da luta essencial, que é um compromisso seu. O senhor acabou de dizer aqui, agora, eu queria falar, o senhor estava falando na questão da Polícia Militar e a segurança pública eu quero tratar a partir de agora. Em postagens na internet, o senhor mesmo conta que já foi vítima de abordagens equivocadas da segurança pública. Eu sei que é uma questão profunda, precisaria de tempo a gente expor, mas é importante que a gente possa colocar isso dessa forma, porque o senhor, como ex-vereador, como deputado, já sofreu na pele esse tipo de abordagem da Polícia Militar? Eu já sofri muito na pele e, infelizmente, em decorrência do racismo, de uma política higienista que não quer que os negros, nós negros, acessemos a cidade, senão quando estamos trabalhando e servindo. Eles querem mais do que nós, eles querem não só que nós sejamos alguém a servir, como eles querem uma postura de serviçal. Olha, eu carrego uma marca, ó. Tem uma marca, tem um pedaço daqui, ó. O que aconteceu, deputado? Eu tenho a Guarda Municipal de Curitiba, por ocasião da minha panfletagem na Praça do Skate, uma praça que tem muitos jovens, que tem muita gente, vieram, eles, Guarda Municipal, e falaram para que as pessoas sumissem da praça, num dia de domingo, de tarde, antes da pandemia, em 2018. Eles foram lá e falaram isso. E foram se aproximando, e as pessoas saindo de perto, mas ainda continuando na praça, era muita gente. E eles falando, você também, seu lixo. E eu estava de costa panfletando, e não me dei conta que era para mim. E também tentei não acreditar que era para mim. Isso quanto e a voz veio se Foi em 2018. Foi ali por setembro de 2018, mais ou menos. Agosto de 2018, por aí. Agosto, setembro de 2018. E eu olhei para trás e o guarda municipal, na época, né, disse, é você mesmo, seu Judas, suma daqui. E daí eu falei, suma não. Eu tenho o direito de ir, de vir e de permanecer. No que eu fui falar permanecer, eles estavam uns 6, assim, um deles saiu do meio e, nossa, por muita sorte, por Deus, eu olhei nos olhos dele e vi uma maldade. E daí tudo aconteceu como se fosse em câmera lenta, porque ele veio abaixando a arma para a direção aqui na minha barriga, do meu umbigo, e eu fui também colocando as duas mãos assim, ó. E foi sincrônico o movimento, sincronizado e muito rápido. Ele veio, pô, me deu um tiro e eu coloquei a mão, daí o tiro já bateu na minha mão e eu já virei de costas. No que eu virei de costas, eu já senti um outro nas costas, eu já andei um pouco pro lado e caí no asfalto, na rua. Eles já me arrastaram por uma das pernas e me jogaram ali, né, ao lado, na calçada. E daí já me algemaram e me colocaram na viatura e me prenderam por desobediência e desacato. Olha, nós estamos falando com o senhor, nós estamos falando nesse aspecto agora, na questão da violência, mas são lutas essenciais contra a violência, contra o racismo. Agora, outra coisa também que realmente é difícil que a gente percebe no Brasil é a questão da luta pela moradia. Agora, essa luta, ela é essencial para o brasileiro. Como é que o senhor imagina, por exemplo, a retomada de um programa nacional de moradia que foi anunciado, inclusive, pelo governo federal? Qual que é a importância disso, especialmente para a população negra? Olha, a terra, para além da desigualdade econômica que ela corrige, o acesso à terra, a terra é também um elemento, por exemplo, para os povos originários, para os guaranis, que eu visitei ontem ali em Foz do Iguaçu, é um elemento da cultura e um elemento sagrado. Está ali a sua tradição, a sua ancestralidade, seus laços de familiaridade, de vizinhança, de comunidade. Né, povos coletivos por excelência. E o povo negro, a exemplo, né, de sua raiz africana, é um povo coletivo. E um povo coletivo, num processo diaspórico, perde as suas raízes, a oportunidade de estarem juntos, sobretudo a questão pragmática. A minha mãe, eu morei de aluguel a vida toda.
Quantas casas de família minha mãe trabalhou limpando o chão, lavando, passando, cozinhando, e teve que suportar as mais diversas humilhações, porque tinha 3 filhos em casa e era uma pessoa sozinha, né, solteira, e uma mãe solo. Quantas humilhações? Porque tem uma coisa, a comida você pode deixar de um dia para o outro, você pode pedir no vizinho, você pode tentar dar um jeito. A moradia, não. Se você não paga, você é despejado. Se você é despejado e vai para a rua, você vive em condições indignas e condições que degradam o indivíduo em sua sensibilidade e em toda a sua existência, né? Então, é algo que realmente é urgente. O Brasil é um dos únicos países na América Latina que não promoveu nenhum tipo de reforma agrária. O Uruguai promoveu, a Argentina promoveu, o Paraguai promoveu, os próprios Estados Unidos deu 40 alqueires e uma mula ao povo preto depois de liberto. Todos os países tentam, de algum modo, corrigir essas desigualdades radicais, porque são da raiz do processo de colonização. E o Brasil não. E, nesse sentido, o Brasil é um dos países que tem a pior taxa de mobilidade social do mundo. E isso pode ser corrigido com a reforma agrária. Tomara. Deputado, nós sempre encerramos as nossas conversas aqui pedindo um breve comentário aos nossos convidados diante de uma citação que trazemos para você e nós fomos buscar uma palavra do Papa Francisco. Ele disse assim no encontro com movimentos populares na Bolívia, em 2015, abre aspas, não se compreende que o amor pelos pobres está no centro do Evangelho, terra, teto e trabalho. Aquilo pelo que lutais são direitos sagrados. Exigi-lo não é estranho, é doutrina social da Igreja. Eu queria que o senhor comentasse essas palavras do Papa. Eu fico muito feliz de poder comentar a palavra do Papa. Do meu lado tem a minha garrafa, que eu tive a oportunidade de conhecer o Papa, né, de vê-lo, né, claro, né, na Itália, na cidade de Assis, ano passado. E eu acredito que essas palavras do Papa são a expressão do que já nos dizia Tiago, que o resumo, né, de nossa religião, daquilo que acreditamos, é ajudar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os enfermos e os pequeninos, aqueles que estão mais fracos diante do poder, aqueles que são pobres. Esse é o resumo. Não se pode adorar a Deus e ao dinheiro. Não se pode estar na obra pelos mais fracos e atingidos pela desigualdade social e pela pobreza, ao mesmo tempo que você lustra os sapatos dos grandes poderosos. Ou se está de um lado ou do outro, ou se é quente ou se é frio. O que é morno deve ser vomitado. Eu acredito muito na força profética das palavras do nosso Papa. Deputado Renato Freitas, muitíssimo obrigado pela presença aqui no nosso programa. Um grande abraço para o senhor e até a próxima. Obrigado, meu irmão. Tá certo. Eu agradeço também a você que esteve comigo no programa parlatório de hoje. Continue aqui na TV Pai Eterno. Grande abraço e até a próxima.